queridos alunos, tudo bem? Estamos voltando para mais uma aula. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento animal. Na verdade, a gente retoma a aula da onde paramos. Chegamos na última aula até a parte dos anexos embrionários. Lembram? Só que hoje nós vamos continuar. Vamos falar bastante sobre esse tema. Convido vocês a nos acompanharem nessa aula muito interessante que nós vamos ter hoje. Ok? Então, gostaria que vocês, primeiro, junto comigo, refletissem sobre o que vamos aprender hoje. Nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre o saco vitelínico, também vamos conversar um pouquinho sobre o âmnion, sobre o cório e sobre o alantoide. Também vamos desvendar as funções da placenta e do cordão umbilical e responder a uma pergunta: será que eles são anexos embrionários verdadeiros? Bom, isso a gente vai descobrir hoje, tá? Então, primeiro eu queria chamar a atenção de todos que os anexos embrionários, eles permitiram um grande avanço evolutivo do reino animal, principalmente quando a gente pensa no grupo dos cordados, né? E aqui vale a pena a gente recapitular. O reino animal, ele compreende principalmente os poríferos, os quinidários, os platelmintos, os nematelmintos, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Claro que o grupo dos cordados está no topo da árvore evolutiva, né, do reino animal, mas nem todos os cordados são vertebrados. Então, uma parte dos cordados, protocordados, eles não apresentam a característica vertebrata, ou seja, eles não são craniata, né? Mas é desse grupo que nós vamos falar mais hoje, justamente por causa da presença desses anexos embrionários. Claro que muitos confundem, né, a estrutura vitelínica presente nos óvulos e que nós tratamos na aula passada, porque conversamos um pouco sobre oligolestos, heterolestos, centrolestos, telolestos, com a estrutura do saco vitelínico. É um anexo que a gente vai encontrar peixes e em muitos anfíbios. Mas, evidentemente que para que você tenha todos os anexos, ou seja, que você tenha, além do saco vitelínico, também o alantoide, o âmnion e o cório, aí você precisa estar no grupo dos répteis, das aves e dos mamíferos. E não é por acaso, né? É porque, quando pensamos no processo evolutivo, nós vamos enxergar claramente que mamíferos e aves têm uma relação muito próxima com os répteis, principalmente as aves, né, com os répteis, porque a dicotomia é muito mais próxima. Mas existe todo esse processo evolutivo dentro do grupo dos vertebrados. Então aqui a gente começa vendo o agnata, né, que é esse grupo que não apresenta mandíbula, e os demais aqui, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, são os gnatostomata, animais que possuem mandíbula. Claro que o Piscis ele vai compreender também Osteictis, Chondrictis, né? Aí você entra aqui num grupo dos anfíbios que tem uma fase larval aquática e, na sua grande maioria, uma fase terrestre, né, na fase adulta. Depois você vai ter animais que realmente dominaram o ambiente terrestre. E por que eles dominaram o ambiente terrestre? Né? Eles dominaram justamente porque desenvolveram âmnion, cório e alantoide. Então, a estrutura do saco vitelínico ela acaba existindo nesses grupos, né? E faz com que o vitelo possa ser melhor aproveitado pelo embrião durante seu desenvolvimento. Isso a gente vai ver muito claramente no grupo dos peixes. E à medida que o processo avança, né, e todo um processo competitivo, todo um processo de busca por novos habitats, então você vai ter os répteis dominando o ambiente terrestre. Para isso, eles precisaram do âmnion, do cório e do alantoide. Então, criam grupos aminiotas, alantoidianos e coriônicos. Ok? Então, essa evolução do filocordata, ela é importante que você, aluno, esteja atento para não se confundir. Os cordados também podem ser invertebrados, né? Então você tem grupos como o do anfioxo, né? Do palanaglossus, né? Entre outros. E ali reúnem os protocordados, que não são eucordados, né? Os eucordados são os cordados que vão apresentar uma estrutura de notocorda
bem desenvolvida, né? O tubo neural bem desenvolvido, as fendas branquiais bem desenvolvidas, em muitos casos a cauda, né? Esse grupo dos protocordados você já não tem sempre a presença da notocorda. É claro que a notocorda, nos vertebrados, ela vai ser substituída, né? Ela não vai criar a coluna vertebral, mas ela vai ser substituída e vai permitir que, em seu lugar, a coluna vertebral possa se desenvolver. Ok? Então, dando sequência, a gente percebe isso aqui claramente. O processo evolutivo dos cordados envolve protocordados, envolve vertebrados, né, craniata, e aqui você tem o grupo dos agnata, né, também considerados como ciclostomata, que pega a lampreia feiticeira, e o gnatostomata, que pega os animais com mandíbula, né, que tem crânio e mandíbula, e aqui entram o grupo dos pisces, dividido em cartilaginosos e ósseos. E os tetrápodes, vão pegar os anfíbios, répteis, aves, mamíferos. E cá nos protocordados, você tem os urocordados e os cefalocordados. Tranquilo? Esse grupo aqui de protocordado não é vertebrado. Então, na sequência, a gente pode ver, que eu falei há pouco, a importância do saco vitelínico. O saco vitelínico ele é uma estrutura, né, é o primeiro anexo embrionário presente nos cordados, e ele vai ser responsável pelo quê? Como a gente pode ver aqui nesse slide, né, a gente consegue visualizar uma imagem real, né, de um pequeno peixe. Você vê o saco vitelínico muito bem desenvolvido, né, e serve de alimento, né, que armazena uma grande quantidade de vitelo e ele tem a função de nutrir. Então, vai estar presente nessa fase inicial, né, aqui no caso, um alevino, né, uma larva de peixe, em processo de desenvolvimento, e também vai ter uma relação com a formação de hemácias dentro da estrutura do embrião, que necessita, né, está em desenvolvimento aí o seu sistema circulatório, e a hemácia, os glóbulos vermelhos, não tem importância muito grande na questão do transporte dos gases respiratórios, principalmente gás oxigênio e gás carbônico. Na sequência, a gente vai perceber que essa estrutura de saco vitelínico também ela é muito desenvolvida em répteis e aves. Isso por quê? Porque nesses animais, né, na sua grande maioria ovíparos, né, você vai ter a necessidade de armazenamento de material nutritivo, né, porque ele vai ficar muito tempo aqui dentro do ovo, por algumas semanas. E ele vai retirar desse saco vitelínico todos os nutrientes que ele necessita. Quando a gente parte para grupos mais avançados, como é o caso dos mamíferos, com exceção de mamíferos não placentários, né, e aí você vai ter alguns mamíferos que são realmente ovíparos, no caso da equina, e também os monotremados, né, você vai ter ornitorrinco também. E aí, nesse caso, o saco vitelínico não tem um desenvolvimento expressivo, né? tão expressivo. Claro que nos ovíparos ele se desenvolve mais, e nos metatérios e nos eutérios. E o eutério vai desenvolver completamente a placenta, o cordão umbilical, e aí esse trabalho de nutrição ele vai ser desempenhado justamente por essas duas estruturas materno-fetais que eu acabei de falar, placenta e cordão umbilical. Mas o saco vitelínico ele tem um papel muito grande no desenvolvimento dos répteis e no desenvolvimento também das aves e, inicialmente, no desenvolvimento dos mamíferos. Na sequência, a gente vai perceber evolutivamente que o surgimento do âmnion, do córeo e do alantoide ele abre o espaço para o domínio do ambiente terrestre, como eu comentei há pouco. E os répteis são os primeiros animais, amniotas, coriônicos e alantoidianos, e como aves e mamíferos acabam evoluindo de ancestrais de répteis, eles herdam essas características. Isso foi fundamental para eles poderem sobreviver no ambiente terrestre. Por quê? Primeiro porque o âmnion ele vai trazer a possibilidade, né, da formação no interior de suas cavidades do líquido amniótico. E esse líquido tem um papel muito importante de proteger mecanicamente, mas também de evitar a desidratação. Então, esse é um papel fundamental. O córion acaba sendo uma estrutura, né, que vai possibilitar trocas gasosas. E o alantoide ele vai ter uma relação muito mais próxima com o armazenamento de resíduos nitrogenados, o que no caso de répteis e aves é extremamente importante devido ao tipo de
excreta que eles produzem, né? Principalmente o ácido úrico. É claro que quando você vai para mamífero, essas estruturas de coreonantoide, elas não têm um papel tão importante, mas elas vão servir como base para a formação da placenta e do próprio cordão umbilical, né? Eles acabam derivando dessas estruturas, né? Do alantacórion. E o amnion, ele se desenvolve bastante nos mamíferos, porque você tem o líquido amniótico, né? A bolsa amniótica muito bem desenvolvida. Mas isso a gente vai ver melhor nos próximos slides. Então, a gente separou aqui exatamente, né, uma imagem bem interessante, né, de um gato, e aqui você consegue visualizar bem claramente o amnion. E ele vai impedir a desidratação, como a gente disse, o dessecamento. Ele vai proteger mecanicamente, né, porque ele está sempre em movimento, né, a mãe está em movimento, então esse líquido ele diminui a transferência de pressão. Também vai evitar que variações significativas, né, de temperatura prejudiquem o desenvolvimento embrionário. Então, isso é muito importante enquanto aspecto evolutivo adaptativo para a conquista do ambiente terrestre, porque permitiu que os embriões pudessem se desenvolver fora da água. Então, como eu disse, abre para a ideia dos animais amniotas. Ao mesmo passo, o córion, né, essa importante membrana, e também vai ocorrer em todos os répteis, aves e mamíferos, ela vai permitir proteção, claro, que é uma membrana, mas principalmente trocas gasosas entre o ovo e o meio, né? Entre o ovo e o ambiente. Ela perde muito a sua funcionalidade, como eu disse, quando você parte para os mamíferos, principalmente no caso dos eutérios, que vão formar a placenta e o cordão umbilical. Seguindo aqui, o alantoide é uma estrutura muito importante também e vai armazenar resíduos, principalmente o ácido úrico, porque ele está muito presente em répteis e aves. Como eu também já falei, em mamíferos ele vai contribuir para a formação da placenta, né, do cordão umbilical. Ele vai ter um papel muito grande, o alantacórion tem um papel forte nesse desenvolvimento. Mas tem um papel também direto, né, ligado, está associado com a questão da produção do sangue e a formação da bexiga. Claro que a questão de armazenamento de resíduos nitrogenados faz com que ele tenha essa relação bem próxima com o aparelho excretor, ok? E aqui a gente consegue ver, desde o início do processo organogênico, né, a formação, né, dessas estruturas tidas como anexos embrionários.